Fala galera, salve, salve, salve. Bem, não estranhe, mas hoje vai ser sem a minha imagem. Hoje eu estou gravando na quarta-feira, né, dia 14, aqui em São Paulo tá um tanto quanto escuro, o céu, né, tá bem nublado, então, digamos assim, a luz artificial não fica muito legal, né, pelo menos não aqui na minha casa e tal. Então eu prefiro hoje, para ficar melhor, para não ficar muito escurecida, a minha imagem vai ficar sem imagem, beleza? Então vamos lá, essa vai ser a diferença. Conforme está dizendo aqui, então, no tema 4, a gente vai verificar hoje um estudo sobre a Mesopotâmia antiga. Então, esses aspectos, essas características dos povos que compuseram, né, que formaram a sociedade mesopotâmica antiga. Né? E aí nós tivemos quatro povos, na verdade. Né? Então vamos dar uma olhadinha nesses quatro povos aqui. Só lembrando, claro, de acordo com o currículo, né, do Estado de São Paulo, essa aqui é uma aula para o primeiro ano do ensino médio. Né? Então, normalmente seria uma aula que poderia se englobar Mesopotâmia e Egito antigos, né? Mas aí eu creio que fique muita informação ao mesmo tempo. Né? Então eu prefiro dividir em duas aulas. Primeiro a gente fala da Mesopotâmia, que normalmente é mais sucinta, né, mais rápida, e no Egito, no outro momento, a gente fala posteriormente, certo? Então, os quatro povos que habitaram a região da Mesopotâmia foram esses, né? Os Sumérios, que habitaram o sul, os Babilônios, o sudeste, né? E aqui tem a época que cada um deles existiu ali na região da Babilônia, aliás, na região da Mesopotâmia, dentre eles os babilônios, a região da Babilônia, claro, os assírios, que vieram posteriormente, e os caldeus, né? Então a gente vê, claro que não são datas extremamente precisas, né? Em algum momento eles podem ter convivido entre si, mas uma coisa é fato. A gente tem como certeza que os caldeus, eles acabaram colocando fim ao Império Assírio e os babilônios, eles contribuíram fortemente para o fim da sociedade suméria. Né? Então, isso com certeza. Eles podem ter convivido ali, né, conjuntamente em um determinado momento, porém, os estudos históricos, né, que nós temos até o momento indicam o que eu acabei de falar para vocês, dessa relação conflitante, né, belicosa dos babilônios com os sumérios e dos caldeus com os assírios, certo? Voltando aqui no segundo slide, a palavra Mesopotâmia vem do grego antigo e quer dizer entre rios. Então a gente divide a palavra em duas, meso, como está dizendo aqui, né? Entre e potâmia, rios. Agora, que rios eram esses, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente tem aqui no cursor do mouse o rio Tigre, né? Que está aqui, esse lado direito, e o rio Eufrates, aqui nessa outra margem. Atualmente eles estão no atual Iraque. Então, o Iraque é a região onde esses povos mesopotâmicos antigos existiram e se desenvolveram. Claro que acabou passando um pouco ali próximo do atual Egito, enfim, da Arábia Saudita, mas majoritariamente, né, na imensa parte onde está o atual Iraque, certo? Esse mapa foi o único, assim, a princípio que eu encontrei, que trouxesse para a gente de maneira interessante, como estava ali dividido a Babilônia, aliás, a Mesopotâmia, né, mania de babilônios hoje, e por ser em espanhol, ele traz algumas diferenças, né, de nomenclaturas, assim, digamos, né. Mas aqui, por exemplo, nessa parte vermelha onde o cursor do mouse está, a gente tem a antiga sociedade suméria. Foi a primeira a se estabelecer. Então, por isso que chamou de Mesopotâmia, entre rios. Que a gente vê o quê? Grande parte das cidades aqui, de fato, entre os dois rios, bem no meio, entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Então, Akkad, Nippur, Lagash, Uruk, né? Ur, ali também
no delta, né, do rio Eufrates. Então, a gente tem as cidades existindo entre os dois rios, e mesmo aqui subindo depois, né, já no Império Babilônio, que está aqui no verde, né, esse é o Império Babilônio. Aqui, esse verdinho mais claro seria o Império dos Caldeus, né, que eles chamavam de Novo Império Babilônico, que a gente vai ver já já quando chegar na parte deles. E aqui, sim, os assírios, né, em laranja. Então, assim que estava dividido, né? Certo? Então, vamos voltar lá. E claro que eles, assim, tinham outras regiões de rios, né? Por exemplo, o Rio Jordão aqui e tal. Então, a gente percebeu o quê? Que eles procuravam, de fato, essas regiões próximas a rios, né? Como aqui o Rio Jordão, como eu falei, e outros rios da região. Certo? Bem, desculpem a questão do nariz também, né? Mas o clima mudou aqui em São Paulo e o nariz acusou, tá? Então faz parte. O que acontece? Então, como eu tinha comentado já no tema anterior, né, da formação das primeiras cidades, para quem não viu, né, vocês podem ver, verificar, eles procuravam justamente as regiões próximas aos rios, que era onde a condição de vida para os humanos, para os animais e para os vegetais, enfim, que os seres humanos plantavam, eram as melhores regiões. Então, com a questão da água, para desenvolver a agricultura, para os animais se alimentarem, para os próprios seres humanos usarem. Então, automaticamente, essa região, né, essas regiões próximas a esses rios, eram as regiões que eles procuravam naquele momento para se fixarem e viverem, e automaticamente se desenvolverem as suas cidades. E aí é uma diferença aqui também, a gente começa a ver aqui cidades mesmo. Nós não tínhamos cidades até então, e a gente viu no tema anterior também a constituição das primeiras sociedades complexas, e os sumérios estiveram entre essas primeiras sociedades complexas que se formaram justamente com os egípcios antigos e outros povos mais ao oriente. Certo? Então, retornando aqui ao os nossos slides, né? Vamos começar pela economia, então, né? Esse primeiro aspecto aqui da sociedade mesopotâmica. O que acontece? A gente tem uma questão aqui para verificar sobre economia, que eu vou passar já já para vocês. Enfim, eu tive um erro aqui no slide, só um instantinho que eu vou arrumar aqui para a gente continuar. Bem, trocando aqui o slide, né, eu acabei cometendo um pequeno erro na formatação. Enfim, a agricultura era a principal atividade, como está dizendo, né, a partir das cheias nos rios, né, Tigre e Eufrates. Quando esses rios eles acabavam inundando, é claro que a água que ficava ali, ela acabava escoando depois, porque eles tinham construções, né, de canais de irrigação, de diques, enfim, para controlar essas águas. E a partir do momento que o solo sugava essa água, podemos dizer, essa terra ela criava o que chama-se de humus. Ela ficava muito úmida e extremamente fértil. Então, a partir dessa fertilidade dessas terras, eles conseguiam resultados assim extraordinários na agricultura. Não somente os mesopotâmios, mas também os egípcios antigos e outros povos que desenvolveram essa agricultura nas margens, né, dos rios, essas áreas alagáveis, inundáveis, conseguiram também esse êxito, né, esse sucesso na agricultura. Como diz aqui, né, também, os soberanos, eles controlavam, né, praticamente todas as atividades na Mesopotâmia, e as terras, consequentemente, também eram controladas por eles. Então, as pessoas tinham o direito de trabalhar na terra, né, os camponeses, de tirar o seu sustento dela, porém, parte das colheitas, a gente vai dizer assim, era
a parte majoritária, né, era a maior parte, era entregue como uma forma de pagamento pelo uso da terra. Então, eles podiam explorar essa terra, porém, eles tinham que pagar um tributo, e esse tributo era justamente cobrado como parte das colheitas que eles conseguiam fazer, né? Que eles obtinham. E o comércio era uma característica também muito importante para esses povos antigos, não somente para os mesopotâmios, assim como para os antigos egípcios, enfim, para todos os povos desse momento da antiguidade, né? Então, ressaltando, né, a capacidade, a habilidade comercial muito forte dos assírios, como está dizendo. No Império Assírio, o comércio se desenvolveu ainda mais do que com os sumérios, com os babilônios e com os caldeus, né? Certa sociedade, né? Como eu comentei com vocês, eles soberanos, né, os governantes da Mesopotâmia tinham muita força, só que a gente vai comparar com o Egito, né, que os egípcios foram os contemporâneos, né, dos mesopotâmios. No Egito, o faraó ele era considerado, era visto como um próprio deus. Inclusive, ele era uma divindade para os antigos egípcios, né? E já na Mesopotâmia, não. Os soberanos, eles eram muito respeitados, tinham muito poder, muita influência, porém eles eram vistos somente, entre aspas, como representante dos deuses da Terra, e não como os propriamente deuses, né? Deuses propriamente ditos. Eles se organizavam também, né, de forma que esses chefes e funcionários auxiliassem na administração dos territórios, quer dizer, eles eram os olhos desses soberanos, desses governantes, porque é óbvio que hoje em dia já é extremamente complicado, dependendo do tamanho do território, para um governante ele estar em todos os lugares, e naquele momento não era diferente, né, muito pelo contrário, era ainda mais complicado por conta das condições de locomoção, né, normalmente a cavalo. Então era difícil, né, para eles estarem em todos os lugares. Então havia os olheiros, né, os olhos do soberano, que eram justamente esses chefes e funcionários nomeados, né, de confiança, teoricamente, desses soberanos, para auxiliar, né, na gestão, na administração, no cuidar dos territórios. Né? E a Mesopotâmia tinha uma sociedade extremamente dividida, assim, né, estratificada, e muito hierarquizada, quer dizer, tinha os níveis de importância, né? Assim como era no Egito, como diz aqui. Então, por exemplo, no terceiro tópico, né? Os governantes, claro, eles estavam no primeiro escalão, né, no topo. Depois vinham os sacerdotes religiosos, porque nas sociedades antigas, né, a religião era extremamente importante. Então, a religião era muito marcante. Os mesopotâmios, não tão marcante, né, importante, significativa como para os antigos egípcios, por exemplo, porém era extremamente importante para os mesopotâmios também. Depois vinham os guerreiros, claro, aqueles que ajudam, né, o soberano a se manter no poder. E os comerciantes, digamos assim, até os comerciantes, quer dizer, governantes, sacerdotes, guerreiros, governantes, comerciantes, aliás, eles tinham uma condição melhor, eles tinham um status bem interessante, de muita influência, de muito poder, e de referência, né, na sociedade mesopotâmia antiga. Já os camponeses, artesãos, né, infelizmente, mas é óbvio dizer os escravos, eles tinham uma condição inferiorizada, né? Eles eram considerados de um escalão inferior, menor, né, abaixo desses outros quatro, né, dos governantes, sacerdotes, guerreiros e comerciantes. E, falando especificamente sobre a condição dos escravos, quer dizer, no início eles eram poucos, e normalmente por dívidas, assim como a gente vai ver que acontecia, né, daqui a algumas aulas na Grécia Antiga, né, nas sociedades gregas antigas, né, acontecia essa escravidão por dívida. Porém, né, com o passar do tempo, as guerras de conquista foram acontecendo, né, de conquista ou de defesa do território, e aí foram se acumulando muitos prisioneiros de guerra. E aí, quer dizer, o que fazer com esses prisioneiros de guerra? Tipo, matar? Era uma opção. Incorporar ao exército, aos exércitos dos povos mesopotâmios? Também é uma outra opção.
talvez não fosse muito inteligente, porque numa quantidade muito grande, eles poderiam se rebelar e com armas na mão, né, isso poderia ser muito perigoso. Então eles decidiram o quê? Deixar esses prisioneiros de guerra como escravos. E aí a quantidade de escravos aumentou muito, aumentou consideravelmente, porque se eram muitos prisioneiros de guerra, consequentemente, a partir do momento que eles foram feitos como escravos, o número de escravos aumentou demais também. Certo? Não chegou a sair de controle como foi na Roma Antiga, que a gente vai ver daqui a algumas aulas, mas em Esparta também, por exemplo. Porém, aumentou bastante. Na economia, quer dizer, a agricultura, né, era a principal atividade econômica, né, como a gente já falou. E deixa eu mostrar o mapa aqui para vocês. Então aqui a gente tem esse primeiro mapa aqui, e aqui a gente tem a região atual, quer dizer, aqui, por exemplo, o rio Eufrates, né, e aqui o rio Tigre. Nós estamos vendo aqui a cidade de Bagdá, inclusive cortada pelo rio Tigre. Então aqui a gente tem os países que fazem parte atualmente, e a gente consegue perceber o quê? Que a economia atual desses países não flui tanto na questão da agricultura, porque eles tiveram a descoberta do petróleo. E a partir do momento que esses países do Oriente Médio têm acesso ao petróleo, que é uma riqueza muito grande, muito forte, né? Muito possante, né? Então, quer dizer, a agricultura acabou ficando de lado, né? Então, é uma coisa para a gente se pensar, porque não que a agricultura não seja infinita, mas o petróleo, por mais que lá tenha muito, ele é finito, né? E é uma fonte de energia que cada vez mais tem se tornado condenável por conta da poluição, dos malefícios que traz, né? Então é bom a gente pensar nessa questão, né? Do quanto os povos atuais eles perdem para os povos antigos nesse sentido, né? De depender de uma única atividade econômica, de não desenvolver aquilo que os antigos desenvolviam, sendo que com os antigos dava certo. Então, esses países do Oriente Médio, por exemplo, hoje, eles são muito dependentes, né, do petróleo. E vamos supor, se o petróleo tiver uma queda muito brusca no mercado de ações, né, aí eles estão tanto quanto complicados, vamos dizer. Né, se complicarão de uma maneira considerável. Então, fica uma questão para a gente refletir sobre, né? Aqui no campo das tecnologias e saberes, como eu falei, né, esses povos mesopotâmicos realizaram grandes obras, né, construções para controlar essas águas da enchente, que aí eram os diques, e aí os canais de irrigação para tirar o melhor proveito dessas enchentes e levar a água dos rios Tigre, né, do rio Eufrates, para regiões que eram mais próximas de deserto, até mesmo no deserto, que eram distantes, né, desses rios. Então, como fazer as populações dessas regiões distantes dos rios terem acesso aos benefícios que a água desses rios trazia? Exatamente isso, fazendo grandes canais de irrigação com quilômetros e quilômetros de extensão para atender essas populações. Os egípcios eles foram ainda mais desenvolvidos nesse sentido, porém os mesopotâmios também se desenvolveram consideravelmente. Os zigurates, está falando aqui, né, no segundo tópico, que foi uma construção bastante significativa, que era uma torre de observação, onde soldados geralmente ficavam ali próximos aos templos mais importantes, observando mesmo o movimento, vendo se não teria nenhum ataque, nenhuma tentativa de atentado contra esses templos, né, onde ficavam governantes, onde podiam ficar riquezas, sacerdotes, enfim, esses zigurates tinham esse objetivo, né? E aí era formado por 7 andares normalmente, unidos por rampas e escadas, que a gente vai ver uma fotinha aqui do zigurate. Esse zigurate aqui é o zigurate de Ur, né, que era o mais importante dos antigos povos mesopotâmios, que era dos sumérios. Então a gente vê aqui uma escadaria gigantesca, né, e no final aqui, no cursor, né, as torres de observação. Normalmente eles tinham, acredita-se que, né, que eles tenham chegado a 50, 53 metros de altura, justamente para ficar bem alto em relação ao nível do solo, para poder ter uma observação mais adequada
das movimentações, né, que eventualmente se passassem ali, certo? E ele está extremamente bem conservado ainda, por mais que algumas relíquias, né, alguns monumentos deixados pelos os povos da Mesopotâmia antiga, eles tenham sofrido destruição por parte do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, quando ele dominou ali grande parte do Iraque, ele acabou entrando em contato com essas relíquias, né, com esses monumentos, com esses artefatos, vestígios antigos, né, dos mesopotâmios antigos, e eles dizem que é algo profano, né, que por ser, né, os povos antigos, né, a gente vai chegar já na parte da religião, que está aqui mais para frente, né, que está falando aqui que eles eram politeístas, né, e por serem politeístas, adoradores de vários deuses, os radicais, né, islâmicos agora do Estado Islâmico consideram que eles eram povos profanos, e aí que eles têm que destruir isso, porque isso vai contra, né, Alá, vai contra o Deus deles. Então, enfim, né, a gente vê essa questão da intolerância, né, e aí os monumentos históricos acabam sofrendo, né, isso. Então, eles querem apagar a galera do Estado Islâmico, né, eles querem atacar isso para dizer, olha, nós estamos atacando, né, aqueles que são contra o Islã, né, contra o islamismo. Quando, na verdade, o islamismo nem existia naquela época ainda, então não tinha nem eles serem contra ou a favor do islamismo. Mas, enfim, né, é uma leitura que os islâmicos atuais fazem. Do Estado Islâmico, claro, os radicais, não são todos. Infelizmente, assim como no islamismo, em outras religiões também tem extremistas, também tem radicais. Então, né, eles desenvolveram muitos saberes, como, por exemplo, a astronomia, a matemática, porque, por exemplo, para construir um zigurate desse, era um conhecimento matemático muito considerável, para saber as proporções, né, direitinho, os ângulos, enfim, a base, como seria feita. Então, não era um simples exercício, por exemplo, de pegar uma pedra dessa, né, os blocos, e colocando um em cima do outro, e pronto, ia dar certo. Não, eles tinham que fazer todo um estudo, enfim, né, de simetria, né, estudo diversificados, estudos matemáticos para se chegar a construções como essa, por exemplo. E claro que esse não foi o único zigurate que eles criaram, eles construíram diversos outros zigurates, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, um outro, que é esse aqui, de Chogyambil, que tem aproximadamente 3.100 anos. É claro que por já ser um pouco mais antigo, né, ele está bem deteriorado, porém a gente consegue ver, né, o complexo, ele tinha vários compartimentos internos, enfim. Então não era algo fácil de se fazer, de se construir, de se projetar. E aí, com esse conhecimento matemático todo, foi possível que eles criassem essas construções e realizassem, né, colocassem em prática. Certo? Criaram os 12 signos do zodíaco também, né? Que tem muita gente que gosta, que aprecia bastante, né? Tem gente que não sai de casa sem ler a previsão do signo, né? Enfim, que se baseia muito nisso, né? E a semana de 7 dias. Também foram os antigos mesopotâmios que criaram. Então, só que aí eles tinham ideia do quê? Eles conheciam 5 planetas. Eu não vou saber precisar para vocês quais eram os planetas que eles conheciam agora. Mas aí 5 dias da semana eram destinados em homenagem a esses 5 planetas que eles conheciam, mais um ao Sol e mais um à Lua. Então, como eles conheciam esses 7 elementos, né, do espaço, vamos dizer, ficaram 7 dias. Né? Cada dia em homenagem a cada um deles. E aí na matemática, né, esse estudo da geometria, né, da aritmética, enfim, e a divisão do círculo em 360 graus. Também o processo da multiplicação. Então todas as construções que eles fizeram, é claro que passavam por isso, né, por todo esse conhecimento matemático que eles desenvolveram e que eles foram aprimorando cada vez mais. A organização política, a gente tem uma organização política diferente, né, para cada um dos povos. Então, por exemplo, os sumérios, eles não eram politicamente unidos. Eles se organizavam naquilo que os gregos antigos, né, posteriormente, chamariam de cidades-estado. Né, então, os sumérios viviam, né, em cidades independentes, como a gente viu lá no mapa. Voltando aqui, então cada cidadezinha dessa, dentro aqui da parte vermelha, era uma cidade independente uma da outra.
Então, quer dizer, eles eram unidos como povo, na questão da religião, como povo, né, aliás, da religião, das lendas, enfim, das crenças, porém cada cidade se organizava do jeito que considerava melhor. Então as leis eram diferentes, as regras eram diferentes, então eles não tinham um padrão, né, de leis, por exemplo, de organização, muito pelo contrário. Cada cidade, por ser independente uma da outra, elas seguiam o padrão que consideravam mais adequado para cada uma delas, certo? Só que normalmente elas tinham, né, um centro urbanizado e as terras cultivadas ao redor. A questão da agricultura que a gente comentou, por estarem nessas regiões inundáveis dos rios, né, era a prática econômica principal. Só que as cidades sumérias elas viviam em constantes conflitos entre si, né, justamente por não terem uma unidade, elas buscavam esses conflitos o quê? Com o objetivo de mostrar quem era mais poderoso, né, qual cidade que tinha hegemonia, supremacia sobre as outras. E isso foi enfraquecendo-as. Quer dizer, justamente por se desgastarem nesses conflitos internos entre si, elas se enfraqueceram e quando vieram dominadores externos, né, estrangeiros, coloquemos assim como os babilônios, por exemplo, foram derrotados até com uma certa facilidade, justamente por terem se desgastado tanto com essas guerras entre si, pela disputa da supremacia, da hegemonia, né, da influência. Aí os babilônios, né, que vieram depois, eles eram, como a gente pode ver aqui, né, um grande império unificado, né, aqui na parte verde, bem maior que o território dos sumérios, por exemplo. Só não foi maior que o Império Assírio, né, dentro dos 4 povos mesopotâmicos. E aí eles tinham um centro administrativo, vamos dizer como se fosse uma capital, que era a Babilônia. É claro que quem leu, enfim, se apropria da Bíblia, ouve falar muito sobre os babilônios, né? E aí, o imperador mais importante dos babilônios foi o Hammurabi, que ele governou aí, né? A gente vai fazer as contas, né? Por 28, 42 anos, né? Então, muito tempo de governo para uma pessoa. Ainda mais naquela época, né? Normalmente as pessoas costumavam, às vezes, nem viver 42 anos. Então, ele não só viveu consideravelmente, como governou por muito tempo. Tá? E aí ele foi o grande responsável, né, pela expansão, por o Império Babilônico atingir todo esse tamanho aqui, que a gente está vendo no verde escuro. E a gente tinha um problema nisso. Porque, por exemplo, conforme eles viviam demais, eles criavam uma organização, uma estrutura muito ligada, muito dependente deles. É o que está dizendo aqui, né? Quando a Hammurabi morreu, ela foi invadida por vários povos até cair no domínio, nas mãos dos assírios. Então a gente vê que não conseguiu mais se organizar quando a Hammurabi morreu. E ele teve tanta importância que, por exemplo, ele foi um dos criadores, né? Claro, não foi o único, desse Código de Hammurabi, que é aquele famoso olho por olho, dente por dente, que é o primeiro código de leis que se tem notícia na história da humanidade. Não é um projeto de lei, né, um primeiro código de leis com projetos de lei mais melhor organizado, melhor compilado, melhor documentado, né, com mais base jurídica, vamos dizer assim, por mais que fosse muito excludente, muito injusto, porque ele classificava por status, né, de questão financeira, questão de importância. Então, os poderosos praticavam determinados, vamos supor, os poderosos assassinavam alguém. A pena deles era muito mais branda do que de uma pessoa das camadas mais baixas, né, das camadas pobres. Se matasse alguém, automaticamente ela era morta, na maioria dos casos, da mesma forma como ela matou a pessoa. Então, ela matou por apedrejamento. Ela seria apedrejada até a morte também. Então, por isso que era o olho por olho, dente por dente. A mesma, o mesmo crime que você cometia contra a vida ou contra a propriedade de alguém, automaticamente você recebia contra si ou até piorado, né, dependendo da sua condição. Claro, isso para os mais pobres. Então a gente vê a questão da exclusão econômica já desde os povos antigos, né? Infelizmente, né, não é uma exclusividade da nossa atualidade. Isso já vem de milhares e milhares de anos, né? Até mesmo nas primeiras sociedades, essa exclusão de quem tinha mais poder, de quem tinha mais dinheiro, mais influência, já acontecia em relação aos mais pobres, né? Certo? Aí os assírios,
era uma sociedade muito militarizada, que gostava demais de conquistar território, a gente vê aqui pelo tamanho, né? Eles foram o maior território, não à toa, na antiga Mesopotâmia, justamente por isso. E, tipo, eles tinham os métodos bem cruéis, assim, de guerra, né, utilizados contra os inimigos. Então, normalmente eles entravam nas regiões, né, que eles dominavam e, costumeiramente, eles decapitavam todos. Mulheres, crianças, idosos, enfim, independente. Normalmente, eles não tinham muito costume de fazer muitos prisioneiros de guerra também, né? Geralmente eles matavam geral. Eles eram bem violentos mesmo nesse sentido, bem cruéis, né? Em um determinado momento, como a gente está vendo aqui, né, foi desde o Egito, o território, até aqui o Golfo Pérsico, quer dizer, passou por aqui, ó, a nossa linha amarelinha aqui, né, esse pedaço aqui, né, junto aqui com na borda do Antigo Egito, mais essa outra parte. Então, era muito extenso mesmo, justamente por conta do quê? Por serem muito militarizados e terem um exército muito forte. Então isso possibilitou os assírios que dominassem diversas regiões, né? E mais uma questão do imperador muito importante, assim como foi, por exemplo, aqui o Hammurabi, que a gente comentou, né, dos babilônios. O Hammurabi foi o Assurbanipal dos assírios, que ele governou durante muito tempo e, né, ele foi o principal responsável, né, por essa expansão, por esse tamanho grandioso que territorial, né, que o Império Assírio atingiu. Só que depois que ele morreu, o Império Assírio entrou em decadência. E aí os povos dominados pelos assírios começaram a se revoltar contra eles. E viram o quê? Que a grande autoridade, tipo aqueles que eles tinham medo, que eles temiam, tinha morrido. Então, eles não tinham mais aquela referência, né, do Assurbanipal, aquele cara cruel, né, que comandava todo esse exército cruel aí e muito forte. Então, automaticamente, eles começaram a se revoltar, e isso levou, né, a uma decadência, enfraquecimento do Império Assírio, e os caldeus acabaram dominando essa região da Mesopotâmia, principalmente dos assírios, né? E aí, né, finalizando essa parte da organização política, os caldeus, eles se autodenominaram de Novo Império Babilônico, que para eles, tipo, o Império Babilônico era tão da hora, era tão admirável, tão modelo a ser seguido, que eles falaram, não, a gente é um Novo Império Babilônico. Só que foi ainda maior e mais poderoso que dos próprios babilônios. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, né, aqui no verdinho, né, aqui no verde escuro, a Babilônia antiga, e aí quando os caldeus vieram, né, pegaram assim que esse território verde era bem maior do que dos babilônios, considerando que eles também dominaram territórios aqui, né, dentro da antiga Babilônia. Então, de fato, era muito forte, né, essa organização dos caldeus. E aí, mais uma vez, tem um cara muito importante, com muito destaque, o Nabucodonosor, que aí também é muito citado na Bíblia, né, que ele governou por praticamente 70 anos, e nas mãos dele, né, no governo dele, teve o episódio do cativeiro da Babilônia, né, que aí os hebreus foram escravizados, né, durante muitos anos. E quando ele morreu, o que aconteceu? O império se enfraqueceu, né, perdeu a referência e tal. E aí os persas vieram naquela época detonando, né, os persas tinham pretensões de dominar a Grécia também, dominar o Egito, enfim, dominaram o Egito, inclusive, por um tempo. E eles dominaram também a região da Mesopotâmia, em 539 a.C. Né? A grande força que emergiu naquele momento ali, que surgiu, foram os persas. E assim teve fim a Mesopotâmia antiga, aliás, e o novo Império Babilônico, aí já que eu tô com mania de Babilônia nessa aula, né? Então, a Mesopotâmia teve fim, essas sociedades mesopotâmicas tiveram fim com essa dominação dos persas, em 539 a.C. Certo? E aí a gente vai finalizar aqui falando da religião, né? Como eu falei, eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, principalmente elementos da natureza, sol, a lua, os rios, né? A terra, entre outros elementos da natureza. E aí os deuses mais populares eram o Assur, que era o deus da fertilidade e da força, né? Claro, a fertilidade por conta da agricultura, da necessidade, né? Da agricultura, das colheitas, e da força, porque era o cara que
abençoava, né, que cuidava dos exércitos, vamos dizer, acima até dos soberanos. O Marduk, que era o deus da vida, né, da luz, do sol e também do caos. E é interessante porque a gente vê, né, o mesmo cara, a mesma entidade, vamos dizer que é o deus da vida, da luz, do sol e deus do caos. Então, tipo, eles não tinham muito essa noção do bem, do mal, né? Ah, que isso aqui é bom, que isso aqui é o mal, que isso aqui é o paraíso, isso é o inferno. Não, eles não tinham isso. O mesmo Deus podia ter consigo, né, a vida e o caos, a luz e o caos. Então, isso é bem interessante, não ter essa concepção de bem e mal. E o Nergal, né, que era o deus das pestes, das doenças e do reino de onde não se volta. Quer dizer, da morte, né? Então, geralmente ali, o reino de onde não se volta era onde as pessoas iam após a morte. Então, Nergal era esse deus aí, por isso ele é mais popular, né? Porque, infelizmente, as doenças, né, as pestes, sempre fizeram muito parte da vida dos seres humanos, né? Bastante vê, infelizmente, o novo coronavírus aí, né, Covid-19, não deixa a gente mentir. E é claro que isso não começou também hoje em dia. Né? Antigamente também já se tinha a presença delas. E a morte é algo que permeia fortemente nossas vidas e para eles não era diferente. Né? Eles até tratavam a morte de maneira bastante diferente, né? Com muito mais tranquilidade e naturalidade do que nós hoje em dia. Né? Eles costumavam fazer sacrifícios animais para oferecer aos deuses, né? Consideravam que fazendo esses sacrifícios animais, os deuses se sentiriam mais agraciados, melhor homenageados e concederiam mais bênçãos para eles, né? Enfim, era a crença dos antigos mesopotâmicos. A gente não vai entrar em discussão se é boa ou se é ruim, só um dado. Né? E aí eles acreditavam também nos adivinhos e construíam esses templos, os zigurates, como eu já comentei com vocês, né? Santuários destinados a abrigar os deuses quando esses desciam à terra. Então esse era um outro detalhe dos zigurates que eu guardei para o final, né? Porque por isso que o zigurate era tão grande, né? Então a gente vê aqui um desse tamanho e um desse tamanho não era para agradar, para abrigar os humanos, né? Os meros mortais, era para os deuses, óbvio. Ninguém vai criar um negócio desse tamanho para gente viva, dificilmente. Mesmo as pirâmides no Egito, por exemplo, era para quando os faraós morressem, quando os sacerdotes mais importantes morressem. Não era para os vivos e nem para quando os pobres morressem. Então, quer dizer, é justamente para pessoas mais importantes para esses deuses quando eles viessem à Terra. O zigurate de Ur, né, que é esse daqui, né, de um outro ângulo, que é o templo chamado Templo da Lua também, que o templo está aqui, né? Então, quer dizer, eles eram grandiosos justamente para isso, para abrigar os deuses e não os humanos. Por isso que a religião para eles era algo extremamente importante. Certo? Então, vamos finalizar a aula aqui. Valeu. É um tema que eu me interesso bastante, né? Esses povos antigos. E espero que a aula tenha sido muito boa, que vocês tirem proveito. E estamos juntos. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.